precisamos exercitar a arte do repensar. Nem sempre a gente gosta das coisas que a gente pensou. Nem sempre, né, as coisas saem como planejado. E se você na sua vida não tiver oportunidade de repensar, de revisitar os seus pensamentos e poder se sentir confortável em mudar de caminho, de fazer novas escolhas, você estará sempre limitado às escolhas do seu passado. Antes de eu começar esse podcast, eu quero te lembrar que nessa sexta-feira a gente tem um encontro presencial. Você que entrou no link, garantiu a sua vaga aqui no nosso encontro presencial do Café com Joia. Ele é um evento que acontece bimestralmente. Não é o intuito só da gente ver gravação de Café com Joia, que isso é muito legal, mas é de vocês terem a oportunidade de estar num ambiente diferente, com pessoas diferentes e escutando um conteúdo diferente. Então eu preparo um conteúdo diferente a cada Café com Joia presencial para te ajudar com que você saia daqui de 2, 3 horas comigo com um pensamento diferente, com uma visão diferente, com um norte diferente de coisas diferentes que você pode fazer para poder ter resultados diferentes. Então, talvez ainda tenha vaga para o evento agora do dia 13 de setembro, é só você clicar no link aqui, chamar nosso atendimento e garantir. Caso não tenha, você está super convidado para o nosso evento de novembro, para o encerramento desse ano maravilhoso. Que, por sinal, gente, é impressionante. Quando chega o meu aniversário, eu sempre falo, chegou meu aniversário, acabou o ano. Porque demora pra chegar até agosto, setembro, né? Meu aniversário já passou, foi 6 de agosto. Mas, cara, quando pisca, já é dezembro. Daqui a pouco já vão ter luzinhas de Natal. E é muito doido, porque a gente tem que começar, né? Já refletir, cara, o que eu fiz nesse ano? Foi um ano bom? E o pior é, às vezes você não fez nada de diferente no ano. Aí chega no final do ano, você vai pular onda, você vai fazer negócio de lentilha, você vai fazer negócio de romã, esperando que o ano que vem seja diferente. E é óbvio que não tem a ver com um ano ser diferente, né? Aí porque eu pulei 7 ondas esse ano, porque eu usei uma calcinha amarela, porque eu usei alguma coisa amarela na virada do ano, o meu ano vai ser diferente. Gente, eu sei que isso são crenças, mas não é as crenças que você executa na virada do ano que vai fazer com que o seu ano seja diferente, que você tenha resultados diferentes. E então, até pegando esse gancho de visão, de pensamento, de construção, de virada de ano, o ano está acabando, presta atenção, mais um ano se passou, eu quero fazer um podcast para vocês em relação ao pensamento. Ah, Fabi, mas que raio que a gente vai falar de pensamento? Pensa comigo. Uma das coisas que vocês adoram em mim e vocês não sabem o porquê que vocês gostam de estar comigo, mas eu sei o porquê você gosta de estar comigo. Eu sei porque você gosta das minhas caixinhas de pergunta, eu sei porque você gosta dos podcasts, porque você nunca sai a mesma pessoa do que quando você chegou. No meu contato, no meu presencial, no meu podcast, em qualquer coisa que seja numa caixinha. E não é porque eu te falei a coisa mais extraordinária do mundo. Não é porque eu falei algo que você fala, caraca, a Fabi é brilhante, a Fabi é a pessoa mais inteligente do mundo. Mas é porque eu tenho uma habilidade que eu não tinha percebido dessa forma, mas hoje eu entendo ela de forma consciente. Então talvez ela já estava dentro do meu inconsciente, eu já utilizava ela a meu favor, já colocava ela pra fora. Mas hoje eu consigo te dizer com clareza o que eu faço, que faz você gostar disso. E também que são coisas que ajudam, é algo muito específico que ajuda no resultado que eu tenho hoje. Que é a questão do raio do repensamento. Então, toda vez que você entra num podcast, ou que você participa de um evento comigo, ou que você tá numa mentoria comigo, as meninas da Empuxa, elas acompanham aqui o Café com Joia, e elas ficam no grupo falando, é isso mesmo, enfim. Eu sempre estimulo o repensamento. Então, é como se você tá habituado a uma linha de raciocínio, você tem contato comigo, eu quebro essa linha de raciocínio e eu te levo para um viés completamente diferente. Eu te faço pensar por um ponto de vista que talvez você nunca imaginou que você poderia pensar. Então, isso te abre horizonte, isso te amplia a visão, isso te mostra caminhos que talvez você nunca conseguiria pensar dessa forma. Foi muito doido que ontem eu fiz uma caixinha de pergunta, é óbvio que o ontem, do momento que eu gravo, é diferente do ontem que vocês estão vendo essa gravação. Uma pessoa, eu falei assim, me contem o que tá dentro do pensamento de vocês. E uma moça, uma mulher, enfim, deixou uma mensagem assim, pessoas que se dizem educadoras, mas são mal-humorada, mal educada, sei lá, alguma coisa assim. Falando mal da pessoa, ou das pessoas, ou, né, de um universo de pessoas. E eu respondi assim, que existem 8 bilhões de pessoas no planeta, e essas 8 bilhões de pessoas no planeta, elas também são um monte de alguma coisa. Todo mundo tá atolado de defeito. O problema
São as pessoas que acham que só os outros são um problema, que só os outros têm defeito, que só os outros são um monte de alguma coisa. Todo mundo é um monte de alguma coisa. Eu tô atolada de defeito, você tá atolado de defeito. Só que o problema não mora em quem é atolado de defeito, porque se você é atolado de defeito, você reconhece e você tenta ser melhor, é uma coisa. Agora, o problema é aquela pessoa que só sabe reconhecer o defeito nos outros e não sabe reconhecer o defeito em si. Então, a gente tá sempre pronto para apontar o outro, mas a gente nunca tá em prontidão para ajustar a nós mesmos. Eu até tava falando com o Thiago hoje em relação a isso, que eu falei assim para ele: você é um amigo intercessor que eu tenho na minha vida, e eu sou uma amiga intercessora que ele tem na vida dele. A gente treina todos os dias, ele me dá aula todos os dias. Então, eventualmente, acabo compartilhando alguma coisa, ele compartilha alguma coisa comigo, e eu falo assim, cara, para você poder ser o intercessor de uma pessoa, você também tem que ter o direito, ou você precisa ter conquistado o direito de ser esse intercessor. E você só conquista esse direito de ser o intercessor de uma pessoa quando você também sabe reconhecer as coisas positivas que que a pessoa faz. Por quê? Porque o intercessor é aquela pessoa que ela te fala as coisas que ninguém mais fala. É aquela pessoa que te coloca o pé no chão, é aquela pessoa que te dá um feedback, é aquela pessoa que te dá o raio da crítica construtiva, é aquela pessoa que te orienta quando você não tem ninguém te orientando e você tá errando, é aquela pessoa que volta aqui, senta aqui, ó. Você tá errando assim, 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 assim. Só que você só consegue ouvir de uma pessoa que tem este papel na sua vida quando ela também sabe reconhecer os pontos positivos, porque se a pessoa não sabe reconhecer, você não vai aceitar ouvir. Ou você vai entrar numa agressividade, no sentido, quem é você para falar isso de mim? Ou você vai colocar numa posição de defensiva, você vai se acanhar, você não vai querer ouvir em relação ao que a pessoa tá te falando. E as pessoas que elas são intercessoras, e eu eventualmente faço muito isso com vocês através do podcast, ou eu faço através, né, das caixinhas de pergunta e tudo mais, o que o intercessor faz? Ele tem a habilidade de te mostrar coisas que você não está enxergando. E eu falei pra ele hoje, é muito doido, porque quando ele falou assim, como você se sente quando alguém que talvez não tenha essa liberdade de ser um intercessor na sua vida, te dá um feedback? Eu falo assim, eu me sinto muito envergonhada. Não é que a pessoa ela fez uma ferida em mim. Na verdade, é uma pessoa que arrancou meu band-aid e ela expôs a minha ferida. Eu me sinto envergonhada de alguém reconhecer algo que é a minha sombra. E às vezes isso é muito interessante, porque dessa forma me coloca numa posição de eu ter mais cuidado para olhar para ela, de eu querer olhar mais para ela. Isso me faz repensar quem eu sou, faz eu repensar o meu comportamento, e é isso que me ajuda a melhorar. A minha capacidade de repensar sobre as coisas que eu observo ou que as outras pessoas de fora observam, né, como um terceiro olhar sobre a minha pessoa. E aí, avançando um pouco mais profundamente nesse assunto, eu preciso que vocês fiquem comigo e que vocês prestem atenção nisso. É muito importante e é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Nós, quando a gente começa, principalmente em escola, não nos é ensinado a desenvolver pensamento. Nós não somos convidados a desenvolver uma linha de raciocínio. As pessoas, elas não ensinam, os educadores, na grande maioria, não posso generalizar, eles não nos ensinam a construir uma linha de raciocínio. A gente não tem autonomia para construir raciocínio. Então, o que acontece? Ou você pensa ou você é pensado. Então, o que significa? Que por, sei lá, às vezes por 21 anos da nossa vida, nós não estamos construindo a nossa própria linha de raciocínio. Nós estamos sendo pensados. Que significa que existe uma outra pessoa que desenvolve a linha de raciocínio, ou ela compartilha uma linha de raciocínio já desenvolvida, né? Então, muitas vezes, educadores, professores, são isso que eles fazem. Eles acabam compartilhando uma linha de pensamento já desenvolvida e eles fazem a transmissão desse pensamento, eles fazem a transmissão desse conhecimento. E o que acontece? Ali eu estou sendo pensado. Isso acontece com os nossos pais, isso acontece com todos os lugares que eles são autoridade. São pessoas que pensam por nós e colocam esse pensamento na nossa cabeça. A gente fica muito dependente da gente ser alimentado de forma externa para a gente conseguir tomar decisão, para a gente conseguir agir, para a gente conseguir entender quais são os nossos caminhos. Só que chega uma hora que a gente não consegue mais ser essa pessoa mimadinha, que o tempo inteiro alguém tá ali pensando por nós. Uma hora a gente cresce, a gente é jogado pra vida e a gente é obrigado a começar a pensar. Só que pensa.
quantos anos da nossa vida nós fomos pensados, ou seja, pensaram por nós, e desse todos os anos, qual foi o percentual da independência, da liberdade que a gente teve, da gente poder desenvolver os nossos próprios pensamentos, a nossa linha de raciocínio, da gente, sabe, agir não como um cientista, mas como uma pessoa que experimenta a ciência. É diferente eu pensar que eu sou um cientista ou eu sou um experimentador da ciência. Então eu testo coisas, eu penso coisas, eu arrisco coisas, eu crio coisas. Quantos por cento da nossa dinâmica de vida nós somos inspirados a ter essa liberdade criativa, essa liberdade de pensamento? E aí você começa a pensar. E aí é onde mora o maior perigo. E aí esse é o ponto ápice, chegamos no ponto ápice desse podcast. Quando eu tinha 15 anos de idade, quando eu tinha 17 anos de idade, eu criei para mim um pensamento do que era o homem perfeito, do que era a família perfeita, do que era o trabalho perfeito, de quando eu deveria me casar, de quando eu deveria ter filho. Aos 17 anos de idade. Aí eu pergunto pra vocês acham que quando eu tinha 24 anos de idade, ou quando eu tinha 25 anos de idade, que foi quando eu casei, vocês acham que a dinâmica da minha vida mudou? Meu nível de consciência mudou? As minhas necessidades mudaram? O mundo não mudou nesses 8 anos que eu tive, desde o momento que eu criei um pensamento, até o momento que esse pensamento ele começou a tomar forma? O que eu quero dizer? Que em algum momento, a gente cria um pensamento. Só que até esse pensamento ele começar a acontecer e a gente começar a viver desse pensamento, já se passaram dias, muitas vezes se passaram meses, muitas vezes se passaram décadas. E às vezes a vida ela não aconteceu da forma como você gostaria. Às vezes veio uma pandemia, às vezes apareceu uma outra pessoa que não foi aquele príncipe que você pensou aos 15 anos de idade. Às vezes o trabalho que você encontrou aos 25 anos de idade é um trabalho que nem existia aos 15 anos de idade, quando você sonhava em fazer algo na sua vida. E o que acontece com isso? Que a gente acaba tendo uma oportunidade de criar pensamentos, e a gente vive uma vida inteira baseada em pensamentos que a gente desenvolveu há décadas atrás. Só que a gente não desenvolve e ninguém nos ensina a arte de repensar. E aí é por isso que muitas pessoas continuam insistindo em coisas que você tomou uma decisão aos 17 anos da sua vida, 18 anos de idade, quando você decidiu entrar numa faculdade. Só que, cara, você tem 30 e aquilo que você tinha 18 anos de idade não faz o menor sentido. Aí você pensa assim, mas eu vou insistir mais um pouco porque eu investi 4 anos da minha vida, eu investi 5 anos da minha vida de faculdade. Só que você não está sendo convidativo a repensar como é que você vai viver os próximos 70, 60 anos da sua vida baseado num pensamento que você teve aos 18 anos de idade e que você viveu 4 anos disso, 5 anos disso, que é o que às vezes a gente se dedica numa faculdade, às vezes 6 anos com uma residência, depende do que você escolheu para dentro da sua vida. Então, precisamos exercitar a arte do repensar. Quando você tomou a consciência de que você podia pensar, que você podia decidir algumas coisas na sua vida, nem sempre essas coisas acontecem da forma como a gente pensou. Nem sempre a gente gosta das coisas que a gente pensou. Nem sempre, as coisas saem como planejado. E se você na sua vida não tiver oportunidade de repensar, de revisitar os seus pensamentos e poder se sentir confortável em mudar de caminho, de fazer novas escolhas, você estará sempre limitado às escolhas do seu passado e que muitas vezes não tem mais congruência com quem você é hoje. A pior coisa que vocês podem fazer para uma criança é perguntar o que você quer ser quando crescer. Para uma criança de 7 anos de idade, para uma criança de 9 anos de idade. Primeiro, ela está vinculando o pensamento dela que a profissão dela é o ser. Então ela já acha que para eu ser alguma coisa na vida, eu tenho que ser um dentista, eu tenho que ser um veterinário, eu tenho que ser um vendedor. Não, gente. Isso é o que você vai fazer quando você crescer. Isso não é o que você é. Isso é o que você vai fazer. São coisas completamente diferentes. Por isso tem um monte de adulto com um monte de crise de identidade, porque eles acham que eles são a profissão deles. Não. Sua profissão é aquilo que você faz. O que você é, e a gente já falou disso, inclusive na semana anterior. Se você perdeu esse podcast, volta lá, porque eu falei justamente sobre isso, sobre a construção correta da nossa identidade. Então,
Cara, aí a criança cresce com isso, com um pensamento que um adulto fica enfiando na cabeça dela com 7, 10 anos de idade. E você acha que aos 25 anos de idade, uma década e meia depois, ainda existe congruência naquele pensamento, mas ela não pode revisitar esse pensamento, porque esse pensamento... eu pensei uma vez, eu não posso pensar de novo? Eu não posso seguir um outro caminho? Eu não posso revisitar as minhas crenças? Eu não posso revisitar as minhas expectativas? É essa flexibilidade que eu ajudo vocês a desenvolverem em cada episódio. É essa flexibilidade que um intercessor coloca na nossa vida. Da gente sempre ter a capacidade de olhar as coisas por um outro ângulo, da gente enxergar as coisas de uma outra forma, convidar a gente a revisitar os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, as nossas atitudes e principalmente as nossas escolhas. E é exatamente esse convite que eu te deixo no Café com Joia de hoje. Também te faço para você estar comigo aqui no dia 13 de setembro e aí eu poder te também presencialmente ampliar cada vez mais os seus pensamentos, te ajudar a revisitar seus pensamentos. E eu te espero na próxima quinta-feira. Tchau!